Glória a Deus. Nós vamos estar meditando por alguns instantes na palavra do Senhor. E o tema desta mensagem é espírito de engano, tá? Espírito de engano. Eu não sei se vocês já ouviram o pessoal falou aí, disse assim, é mais falso do que nota de R$3. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas o problema é que nota de R$3 não é nota falsa. Ela nem existe, né? Então, o espírito de engano está enganando, dizendo que a nota de R$3 é uma nota falsa. Olha só, tá? Porque, na verdade, o que é falso é muito parecido com o que é verdadeiro. Quando colocam as cédulas, as notas falsas no mercado, precisa de um especialista ali para examinar, para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Isso falando de dinheiro. Mas tem muitas outras coisas que é parecido com o verdadeiro. O falso parecido com o verdadeiro. Me lembro que eu estava indo para uma reunião lá em Maceió. Estava eu, Ronaldo e Pastor Jong, né? E no caminho a gente resolveu passar por Caruaru, que era um caminho Caruaru. E lá a gente foi na feira. E eu comprei uma sandália que tem um jacaré, né? Tem gente que compra só curva com jacaré, né? E eu comprei a bichinha do jacaré, né? Aí quando eu mostrei para ele, aí, pô, eu comprei essa aqui. Aí ele, é falsa, é falsa, é falsa. É chinês, é falso. Eu digo, misericórdia. Pior que a bicha é ruim, viu? Ela é tão ruim que não se acaba. Mas é engraçado, né? Mas há um engano na terra. Jesus vem e traz sua palavra. Jesus anuncia o seu evangelho. Rapidamente aparece alguém pós ida de Jesus Cristo e diz que teve uma revelação, teve um sonho, que ao conduzir uma cruz, ele teria vitória. E as pessoas desviaram o seu olhar de Cristo para olhar para uma cruz. E até hoje, a gente muitas vezes está mais atenta a uma cruz do que ao Senhor Jesus Cristo, que é vivo e que reina para toda a eternidade, né? Mas foi lá, e daí começou a sair, para a gente observar como as coisas acontecem com sutileza. E então, vamos ler alguns textos. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 11, 14 e 15, que diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Muitas pessoas se dizem justas, né? Muitas pessoas, a gente sabe que elas se auto-intitulam como pessoas do bem, como pessoas que estão acima de qualquer erro. Quando a gente chega o triste período das campanhas eleitorais gratuitas e a gente fica vendo os partidos políticos, cada um, você, quando acaba de escutar, você diz, rapaz, esse aqui é o que é o certo.
Pelo menos eu tenho essa concepção. O sujeito vem, rapaz, fala tanta coisa, né? E uma vez perguntaram qual era a minha preferência de partido político. Eu disse, nenhuma. Se fosse unido, eu teria. Mas partido, o nome já está dizendo, já foi quebrado, já foi partido. Por isso eu não tenho preferência por partido nenhum. Aliás, as coisas nossas são as coisas do céu, as coisas de Deus, né? A gente está vivendo por aqui, por essa terra, orando, fazendo a vontade do Senhor. E eu me lembro que eu ainda, lá na Parquelândia, chegou um rapaz na frente de todo mundo, e disse assim, o deputado fulano de tal vem hoje para a igreja. Ele está chegando aí com o pessoal, né? Vem um na frente, né? Aí eu era ajudante de porteiro lá. Aí chegaram para mim e disseram, Laércio, está chegando aí o deputado fulano de tal. Aí estão perguntando onde é para você, onde é que é o lugar que é para colocar ele. Aí a igreja estava lá, tinha um, digo, olha, ali no meio tem um espaço ali. Se eles quiserem ficar junto, pode ficar ali no meio. Não tem problema não. Então, o rapaz ficou logo chateado. Como é? Não tem um canto à vista? Não, aqui só quem é para ser visto é o Senhor. Aqui é Jesus Cristo, não tem. E aí ficaram chateados, mas entraram na igreja. Porque o local da igreja é para se ouvir a palavra do Senhor, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, né? Para a gente buscar o Senhor. Não é para ninguém aparecer. E muitos vêm com aquele ar de santidade, né? Tem uns que parecem, se ajoelham, né? Então há um espírito de engano. Por isso, Paulo ele diz, não é se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso que chamaram ele de Lúcifer, né? Não existe essa palavra na Bíblia, Lúcifer, ou Lucifer, como alguém queira chamar. Mas na verdade é que há um ser que era próximo de Deus, que era um querubim, que era achegado, né, a Deus, e que ele se rebelou contra Deus, porque os anjos, os seres espirituais, também têm entendimento e inteligência, não são mecânicos, tá? Eles não são domesticados como cães, como animais, né? São seres inteligentes também, não é só o ser humano que é inteligente, não. E esse decidiu ser igual a Deus. Mas aí então diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aí ele diz, portanto, não é surpresa que os seus servos, os servos de quem? De Satanás, se finjam também de coisas boas. E muitas vezes nos levam a errar. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não for vigilante. Mas, até o final desta meditação, eu gostaria de falar que tem pelo menos uma maneira da gente identificar quando um espírito de engano se aproxima da gente. E 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, o Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tem pessoas que têm abandonado ao Senhor nosso Deus. Não vou citar, tem gente que gosta de citar nome, eu nunca gosto de citar nome de ninguém e nem tenho esse direito, tá? Se uma pessoa saiu ou não, o problema é dela. Mas
O certo é que tem pessoas que às vezes passam a vida toda na igreja e de repente ele cria um negócio na cabeça e faz suas seitas, né? Na verdade, a maioria das seitas, elas nascem de alguém que teve algum conhecimento ou grande conhecimento. Aqui em Belo Horizonte apareceu uma que diz que como está chegando o final dos tempos, todo mundo deve vender tudo como no início de Atos e depositar todos os valores aos pés do seu guia. E o pior é que muita gente ainda segue. Sabe por quê? Porque o cego é guiado por qualquer coisa. Infelizmente. E eu estou falando cego espiritual, porque tem cego físico, que tem um desconfiômetro. Não tem aquela provérbio que diz que esmola grande, até o cego desconfia, né? Pois é verdade. Mas ele diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ele fala de duas coisas, de hipocrisia e de mentira. E tem homens hipócritas. Sabe qual é o hipócrita? É aquele que fala o que não faz parte dele. É um hipócrita. É aquele que fala de tantas coisas, mas não vive nenhuma delas. É a hipocrisia. E a mentira é algo que a gente sabe. Mentira é a produção de algo que parece verdadeiro, mas não é. A mentira é isso, certo? A mentira é você chamar a existência de alguma coisa que na verdade não existe. Isto é mentira, tá? Então, a mentira é uma outra coisa que está na boca desse pessoal. Tem uma classe de pessoas que cometem crimes, tá? São criminosos à luz da lei. Estas pessoas, elas são chamadas de estelionatários. O estelionatário é alguém inteligente, não existe estelionatário sem inteligência, viu? Todo estelionatário é inteligente e usa a palavra a seu favor e engana. Antigamente tinha aqueles vendedores de livro, que aí já é um estelionatário, que a gente não pode dizer que é um estelionatário, certo? Mas ia na sua casa, oferecia-se uma quantidade de livros, você comprava, aí depois você ficava olhando, para que eu comprei isso aqui? Para que vai me servir isso aqui? Antigamente era isso, né, que tinha. Então são os estelionatários. Mas tem estelionatário mais requintado. Eu conheci o fato de um estelionatário que vendeu um terreno para uma pessoa, e a pessoa, quando foi olhar o terreno, ficava a 200 metros do mar dentro, lá dentro. Eu não sei o que ele ia fazer lá dentro, até porque não pode. Mas quando começou esse negócio de telefone celular, tinha gente que ligava para a pessoa e dizia, você está na rádio aí, você viu que você foi sorteado? Você ganhou um ventilador, ganhou não sei o quê. E eu vi a reportagem. Então, se você quer receber, corra, compre naquele tempo era um
uns cartõezinhos que vinham com carga de crédito para o celular, né? Corra, compra um, descarregue nesse número, em seguida, no número você diz qual é o código que tem aí você já está. Aí a pessoa corria, comprava lá de R$25, de R$20, R$10, né? Colocava, aí pronto. Você acabou de ganhar o equipamento. Venha no endereço tal. Quando as pessoas chegavam no endereço tal, era uma casa fechada. Então, existe o engano, mas o engano, ele se refina na nossa ambição também, certo? Então, quando a gente se torna ambicioso ou carnal, então o engano, ele fica bem prático. Porque quando oferece uma coisa para a gente que é muita vantagem, a gente fica meio que desejoso de ver aquilo ali, né? Eu comprei uma cadeira muito bonita. Ela custou R$199. Passou 3 meses para chegar. Chegou um fone de ouvido. Mas a cadeira era bonita, viu? Quase que eu tiro uma foto dela, eu digo, fica menos com essa foto. Então, nós estamos cheios de pessoas enganando. Esse negócio de Facebook e de Instagram é propaganda por cima de propaganda de coisa que você chega, esse aqui eu não posso perder esta oferta. Está rindo, né? Porque não foi tu que caiu. Então, ele diz, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Hebreus 3, 13 e 15 diz assim, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A palavra de Deus para a sua igreja é você encorajar o seu irmão todo dia a permanecer na fé. E por que é que a gente não age? A palavra de Deus salta aos nossos olhos, a gente lê, a gente escuta, mas a gente não encoraja o irmão. Tem outros que, pelo contrário, de besta, tu ainda está nessa igreja, sai daí. Uma vez eu fui buscar a Rebeca lá no trabalho dela, e tinha um rapaz que estava meio chateado. Aí dizia, o senhor é pastor, né? Eu digo, sou. Que ele conhecia a Rebeca, e aí ele estava chateado porque ele estava numa igreja que não era reconhecido, já tinha feito não sei quantos cursos. Estava lá, às vezes levava era coice, e ia sair. Eu disse, Deus tocou no seu coração para você ir para algum lugar? Não. Deus falou alguma coisa para você? Não. Então permaneça onde você está, porque é lá que Deus está te ensinando. Mas a palavra de Hebreus diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Nunca diga para ninguém sair da sua igreja. Nem que você seja um profeta ou seja qualquer coisa, nunca diga. Porque quando Deus chama alguém para sair da sua igreja, é porque Ele tem uma missão para a pessoa em outro lugar. Ele chama até para mudar, para fortalecer a pessoa para a obra que Ele quer. Mas hoje existe um espírito de engano dentro das igrejas, fazendo campanha para uns tirar outras igrejas, né? Rapaz, vem para cá que é melhor, a minha tem ar-condicionado, tem poltrona aqui, o culto só dura 45 minutos. O dízimo é só 5%. Então, note que a gente contraria a palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja,
para estar entre nas portas das outras igrejas arrastando gente. Meus queridos, isso é espírito de engano. Sabe por quê? Porque atrás das portas do inferno só tem o que não presta, que é para a igreja chegar lá e pegar o que não presta e transformar no que presta. Aí alguém diz, mas a tua igreja é igreja estranha, só tem isso e aquilo, graças a Deus, né? Nós ainda temos um problema, ainda somos pecadores, né? Mas já fomos livres de muita coisa. Graças a Deus. Por quê? Porque isso chama-se santificação. É um processo, né? É um processo. Mas você não vai subir perfeito. Você vai subir santificado, querendo agradar o teu Deus. E ele continua dizendo, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós, muitas vezes, estamos tão presos ao pecado. E eu não tenho medo de dizer, se você está gostando de pecar, você está com um problema sério com Deus. E é problema de identidade. E então ele continua dizendo, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A confiança do dia que você aceitou Jesus Cristo, ela tem que ir até o dia do fim da sua vida aqui nessa terra. Essa história de meio do caminho, volta, não brinque com essas coisas não. Por isso que ele está dizendo, você pega esse aqui, quando ele diz, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso ele volta ao 13 e diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros a ficar até o fim. Eu tive um grande prazer aí no encontro de vocês, encontro de casais, né, que vocês fizeram, aqui tem uns irmãos, eu tive uma alegria muito grande lá. Qual foi a alegria? Quando eu cheguei, eu fui num lugar lá para tomar um negócio que a Sônia tinha comprado para mim, né? Mas não me alegrei, não foi porque ela comprou, não. Mas eu gostei também, certo? Mas a maior alegria foi que um rapaz chegou para mim, um jovem casado, ele disse, eu sei que o senhor não se lembra de mim, mas há 9 anos atrás, no dia 15 de setembro, o senhor estava pregando nesta igreja e eu recebi Jesus Cristo. Me alegrou muito meu coração. Mas eu dei uma palavra para ele. Então esse Jesus que você recebeu, permaneça com ele até o fim. Foi a minha palavra para ele. Até o irmão disse, tu já tem exemplo para dizer aí na palestra, né? Eu digo, não usei porque não ia ser para ego e não para Deus. Mas aqui não é para ego não, porque o que eu falar aqui não é para ego não. E o versículo 15 ele diz assim, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Não endureça o seu coração quando você ouvir a voz de Deus. E ele não está dizendo isso para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. É para você que já recebeu Jesus Cristo. Não endureça o seu coração quando Deus te chamar para a obra que Ele quer realizar através de você. Não deixe que o espírito de engano te engane. Porque às vezes a gente é chamado, é incomodado, sabe que é a voz de Deus, mas não é comigo não, isso aí tem alguma coisa errada. Porque a gente quer ouvir a voz de Deus para aquilo que vai agradar a nossa vida terrena, tá? O nosso ego.
Por isso, se um espírito maligno e imundo chegar para você e dizer, olha, Deus está gostando muito de você, Ele preparou uma rede para você se deitar nela e ficar balançando dia após dia. Isso é coisa do cão. Não precisa nem dizer que é um espírito de engano, né? Porque o provérbio diz que o preguiçoso, né, se endivida e passa necessidade. Então ele diz, por isso é que se diz, se hoje você ouvir a voz, não endureça o coração como na rebelião. Como eu tenho falado nas quartas-feiras, como é que a gente escuta a voz de Deus? É difícil, né? Porque a mente da gente trabalha direto. Nossa mente, 100 bilhões de neurônios aí por aí, mais ou menos, não sei, trabalhando aquilo lá, fazendo informações. E é toda essa cadeia de informações registradas pelos 5 sentidos, pelos 5 sentidos ou 4? São 5, né? Pelos 5 sentidos que vai formando o cheiro, vai formando o que a gente vê, o que a gente escuta. Então ele vai formando o gosto, né? O tato, tudo aqui. E a gente passa a viver isso. Por isso que a mente humana é da terra, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. E às vezes a gente forma ideias de que Deus está falando, mas aqui na cabeça da gente, quando a gente olha para uma pessoa, quando olha para uma situação. Mas a palavra de Deus, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, o templo, como o templo, ela flui não da mente, ela flui de dentro. Às vezes a gente não sabe. Muitas vezes eu tenho falado algumas coisas em algum lugar e a pessoa pergunta, como é que você sabe? Eu digo, não sei como sei, mas eu sei que sei. Uma vez a gente estava passando uma crise terrível de farinha de trigo e a gente tinha padaria. E a gente chegava no moinho de manhã, não era com cheque pré-datado nem para comprar fiado, não, era com dinheiro em espécie, pacotão de dinheiro, lá todo mundo lá. Aí dizia, hoje só vou atender fulano, cicrano. Ei, eu quero 100 sacos, só vai levar 10. E era uma crise enorme. Aí lá pelo final dos anos 80, por aí. E tinha uns mini box que não existe mais. Tinham vários mini box aqui. E tinham aqui na Expedicionário. Aí lá esse corre lá que o mini box tem farinha de... Aí ao invés de comprar as sacas, comprar de quilo, né? Mas os fardos. E um dia eu estava lá comprando, triste, falando com Deus, Senhor, desse jeito. E foi de repente, uma voz que ecoou e disse, tu nunca mais vai comprar 1 quilo de trigo nesse lugar. E por incrível que pareça, e não é por incrível que pareça, porque as coisas de Deus não é para surpreender, é para ser natural, eu nunca mais comprei 1 quilo de farinha de trigo e não fechei a porta por um dia sequer por falta de trigo. Mas é porque... Não, porque Deus ama aqueles que amam a Deus, que se dedica a Ele. Não tem essa história de que é um melhor, outro pior, não. Não é porque eu estou aqui no microfone que eu tenho direito, não. Tem muita gente no microfone que não tem direito a nada, não. Mas é quem tem um coração sincero diante do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É um grande problema que a gente passa ao evangelizar. Aqui o elemento, ele cegou os descrentes, os que não conhecem a palavra, e a gente fica ali anunciando a palavra, ensinando, não é? Mas é por isso que ele
quer que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele, para que a palavra dele venha ecoar. Já como ficou cego, pelo menos vai ouvir. Porque quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas nesse mundo? Eu estava fazendo a minha pedalada hoje, passei ali pela praia, eu já desviei uma parte da praia quase toda para vir pelo calçamento, pela pista, para não entrar para a praia. Mas uma multidão de gente, e eu olhando, eu dizia, tantas pessoas, tinha um paredão de som. Rapaz, na hora que o cara ligou o som, quase que eu caio para trás da bicicleta, porque foi uma pancada, viu? Pum! Aí começou um toque, um toque, um toque. Misericórdia. Junta-se uma multidão de gente ali, se droga, se embriaga, se destrói, porque está cego. Porque o Deus desta era, o espírito de engano, tem cegado o entendimento. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e aspereza de homens que induzem ao erro. Meus queridos, a palavra de Deus é a coisa mais simples que você possa imaginar. Não há nem erro, nem variação, nem sombra de interpretação contrária ou de mais de uma interpretação. Quando a palavra de Deus você olha e lê e diz assim, que só em Jesus Cristo, você entregando a sua vida a Ele, você é salvo. E Ele diz, passou a salvação, ame ao Senhor teu Deus todo o teu coração e ame até o próximo, acabou. Será se a gente tem que desenhar? Porque a gente fica buscando milhares de coisas na igreja. Condena milhares de pessoas. É isso que a gente tem que se preocupar. Às vezes é tanta doutrina. Uma vez perguntaram qual era a cartilha daqui. Eu digo, a cartilha daqui, a única que eu conheço é a Bíblia. E já me perguntaram outras vezes depois, já de novo, qual é a declaração de fé. Eu digo, a palavra de Deus, gente, eu não tenho outra não. E qual é a declaração de fé? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das vidas daqueles que se entregam a Ele. Eu não tenho outra não. Eu não consigo outra. A Bíblia tem 1189 capítulos, tudo bem. Mas ela tem história, tem fundamento, tem base para chegar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E pronto. Qualquer outra coisa perde o sentido. Apocalipse 12:9 diz, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. É por isso, né? Está por aí, perturbando. Por isso Jesus diz assim, o mundo está posto no maligno. Jaz quer dizer está posto, né? O mundo está posto no maligno. É por isso, gente. É por isso. João 15, 26, 27, diz algo que é muito importante para nós. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês, e ele já enviou, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ele diz, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo, a missão dele, a essência da missão dele, é apontar para Jesus Cristo de todo lugar. De qualquer lugar, ele aponta para Jesus Cristo. É a missão do Espírito Santo.
é levar as pessoas a entenderem que Jesus Cristo foi aquele que estava na cruz, mas não permaneceu na cruz, que foi para o túmulo, mas não permaneceu no túmulo. Então o Espírito Santo tem esta missão por excelência. E ele então é quem nos conduz, porque ele é o Espírito da verdade. João 14:6, 14:26 diz: mas o conselheiro, ou o consolador, na sua Bíblia, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem nos ensina é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é Ele quem nos conduz. E é por isso que quando Ele vem, Ele otimiza a sua ação na igreja, porque lá em 1 Coríntios 12, 6, 7, 10 e 11 diz assim: há diferença formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Quando ele está falando isso, ele está falando que todos nós, recebendo o que Deus tem para cada um de nós, e nós podemos ser auxiliadores uns dos outros, nós vamos dificultar que o espírito de engano reine em nossa casa e em nossa família, reine no nosso meio, reine na nossa comunidade, reine na nossa igreja. É por isso. E ele continua dizendo, verso 10, há outro poder quando ele fala dos dons, aqui são 9 dons espirituais, assim como há um espírito com 9 partes, há os 9 dons que é descrito em 1 Coríntios, quando ele diz, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, e há outro discernimento de espírito. Aqui a gente já passou por algumas experiências dessa natureza neste longo dos 20 anos. Quem é mais antigo aqui já viu as coisas que a gente já passou por aqui. E Deus usando pessoas da própria igreja para dizer, esse negócio não está certo. Deus tem me tocado, Deus tem me falado, Deus tem me mostrado. E a gente sabe disso, porque há o discernimento de espírito. No mesmo versículo diz há outra variedade de línguas e outro a interpretação de línguas. E aqui é uma coisa que não é do tema, mas só para chamar a atenção para você ler em casa. Por que que a um ele deu falar um idioma e a outro deu para interpretar? Estranho para a nossa realidade esse entendimento. Por que que eu falo russo, mas o João Paulo é que vai entender o russo? Estranho, né? É porque no mundo espiritual as coisas são bem diferentes da carnal. E cada coisa tem o seu lugar para impedir que as trevas façam sucumbir a igreja do Senhor Jesus. É essa a diferença. É essa a grande diferença. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme, não sou eu que quero, conforme quer. Então, que nós possamos ver o que Deus tem feito em nossas vidas, que nós possamos analisar, não outros, mas a nós mesmos diante do Senhor, começando uma coisa bem simples no nosso análise: meu comportamento com o Senhor, meu Deus, tem sido adequado? O meu comportamento
com o meu próximo tem sido adequado? Porque não é fácil. Viver com Deus é fácil. Viver com o próximo, que às vezes pensa diferente, se pensasse só diferente, estava beleza. Que nos irrita. Não irrita? Mas a gente tem que conviver com ele à luz da palavra de Deus. Né? Amém ali, eu gostei, viu? Tem alguém acordado aqui. Glória a Deus. Mas essa é a grande verdade, igreja. Por isso ele fala estas coisas para nós, para que a gente tenha esse cuidado de viver. Então, que a gente possa estar analisando nossa relação com Deus, analisando nossa relação com o próximo, à base da palavra de Deus, analisando se eu estou frutificando, se eu estou dando fruto para o reino. Porque frutificar para o reino não é ser forçado por uma pregação ou pela palavra, não. Frutificar é algo que acontece naturalmente para aqueles que têm o Espírito Santo. É natural. É gostar de ajudar, é gostar de fazer o bem. E não tem essa história de você fazer o bem. Não, pessoal, nós vamos fazer uma ajuda do pessoal, mas a gente tem que dizer que tem que vir para cá, para essa igreja, né? Aí é uma coisa complicada. É porque você tem que fazer o bem sem esperar nada em troca, sem esperar uma compensação. É fazer, é fruto, é frutificar. E é isso que ele espera de nós. E para finalizar aquela estratégiazinha que eu falei, como identificar um espírito de engano? Ele é sutil. O espírito de engano, ele é muito parecido com a coisa certa. Mas você tem que se autoanalisar, não é o espírito de engano. Você não vai identificar erro nele. Mas, no que ele está colocando para você, está afastando, esfriando você de Deus, está deixando você mais frio de Deus, está lhe afastando de Deus, então tem espírito de engano. O que ele está trazendo aos seus ouvidos está fazendo com que você se distancie das pessoas, se distancie da igreja, e é na sutileza, bem tranquilozinho. Aí a gente precisa tomar o devido cuidado. Quando está nos levando a descumprir a palavra de Deus, é Ele quem está agindo. E eu lhe digo uma coisa, igreja: Satanás, a única vez que eu vejo na Bíblia ele falando a verdade, foi quando ele foi tentar Jesus, viu? O safado falou a verdade para Jesus. Quando ele citou os textos da palavra de Deus, ele estava falando a verdade. Quando ele disse que se você me ajoelhar, esses reinos aqui são meus, ele estava falando a verdade. Por isso que Jesus disse: o mundo está no maligno. Todos os reinos estão aí, buscando seus interesses, sua destruição. Porque ele queria neutralizar
aniquilar e destruir o plano de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo, para que eu e você estivéssemos aqui hoje glorificando o nome dele. Amém? Que Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Vamos orar.